Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva para o canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades que eu tenho aqui no canal. Hoje, nesse vídeo, nós iremos resolver todos os exercícios da semana 1 do PET 1 do volume de Física. Então, nós vamos trabalhar agora de um modo meio dinâmico, com as respostas, com as resoluções e explicações dos exercícios. Vamos lá? Bom, então o primeiro exercício, ele trata sobre alguns fatos que nós estudamos na teoria. Se você ainda não sabe sobre a teoria, dá uma procurada nos vídeos aqui no canal que você vai entender do que a gente está falando. Nós estamos falando da leis de Newton, então é muito importante entender sobre isso. É uma das coisas mais básicas que nós temos na física, ok? Bom, então para começarmos, o nosso primeiro exercício se trata sobre lei de Newton. Vamos lá, vamos à leitura? O garoto Saul vinha cavalgando em grande velocidade, quando de repente o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre do garoto, entretanto, passa direto. Ele voa por cima do cavalo e cai no chão. Ok? E aí vai perguntar aqui, ó, né? O professor Damante pergunta: o motivo pelo qual Saul voa por cima do cavalo é bem mais explicado por qual lei? Letra A, conservação da energia. Letra B, segunda lei de Mendel. Letra C, lei de Snell. Letra D, primeira lei de Newton, inércia. Ou letra E, terceira lei de Newton, ação e reação. E aí? Bom, se você está aqui para entender sobre esses exercícios, vamos compreender. Primeira coisa que ele fala é que o cavalo parou. O garoto não. O garoto não parou. O garoto estava em movimento junto com o cavalo. Porém, o cavalo parou. Qual é a reação do garoto que está em cima do cavalo? É continuar o seu movimento, simples. Então, o corpo que está em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme, certo? Nesse caso, quem parou foi o cavalo. Então, por isso, nós temos o seguinte: para essa resposta, nós temos como opção correta é a letra D. Primeira lei de Newton, a inércia. Ou seja, nós estamos organizando as ideias de que o cavalo parou. O garoto continuou o seu movimento. Então, quando isso acontece, isso está de acordo com a primeira lei de Newton, a inércia. Todo corpo em movimento permanece em movimento, ok? Uma outra definição para a primeira lei de Newton é que todo corpo que está em repouso permanece em repouso. Agora, então, vamos resolver o exercício 2 da semana 1, ok? Vamos à leitura. Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça, ação, então a carroça vai me puxar, reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção horizontal e devem ter a mesma intensidade, logo se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça, portanto, não adianta me dar chicotadas, que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Bom, só que todos nós já vimos cavalos puxando carroça e de diversas massas. E tanto o cavalo quanto a carroça saem do lugar. Temos aqui, então, uma prova de que a terceira lei de Newton está errada? Afinal, como o cavalo consegue se mover? Vamos responder essas questões. Letra A. As leis de Newton não explicam o movimento das carroças puxadas por cavalos. Letra B. Embora as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Letra C. O cavalo consegue puxar a carroça desde que a sua massa seja maior do que a dela. Letra D.
Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido e por isso elas se somam, permitindo o movimento do sistema. Ou letra I, ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás, força de atrito, e recebe do chão uma força de atrito para frente. Recebe também uma força F, feita pela carroça que tenta impedir que ele se mova para frente. Assim, sobre o cavalo agem duas forças horizontais, a força de atrito e a força F. Se força de atrito for maior do que F, ele conseguirá sair do lugar. Bom, então com isso, nós temos as alternativas para essa pergunta. E aí, o que está acontecendo de fato? Bom, na realidade, nós sabemos que quando a gente faz um movimento para nós andarmos, repare o seguinte, pode tentar depois aí ou pode tentar agora. Para você se mover, você tem que pisar no chão para trás. À medida que você levanta o pé, você faz uma força para trás de ação. Qual que é a força de reação? O atrito. O atrito vai te jogar para frente. E nesse caso você consegue se mover. O movimento do cavalo é do mesmo jeito. Todos os corpos que se movimentam em patas, em pés, ou normal, tipo, nesse caso, simplesmente nós temos que, quando fazemos uma força para trás, logo o chão manda a gente para frente. Então, coerentemente com as respostas que nós temos, a resposta correta é a letra E, certo? Então, essa é a explicação. Ou seja, como é o movimento do cavalo ou qualquer movimento de uma pessoa que está andando? Simplesmente você empurra o chão para trás, você faz uma força F para trás e a força de atrito do chão te joga para frente. Ou seja, então se a força de atrito for maior do que a força que você faz, obviamente que você vai andar. Bom, então vamos resolver o exercício 3 da semana 1 do PET. Bom, então o exercício 3 fala o seguinte. Na tela, uma mesma força resultante é aplicada a dois corpos diferentes, A e B, inicialmente em repouso. Durante o mesmo intervalo de tempo, ok? O corpo A atinge então a velocidade de 3 metros por segundo e o corpo B atinge a velocidade de 7 metros por segundo. E aí vem a pergunta: qual dos dois corpos tem maior massa? É essa a pergunta dele. E ele fala para a gente justificar a nossa resposta. Bom, simplesmente a gente pode entender da seguinte maneira. Um corpo tem mais velocidade do que o outro. Então, nesse caso, nós temos que, se um corpo atingir uma velocidade maior e esse uma velocidade menor, significa que alguma coisa fez ele ficar mais lento. Obviamente, se eu tiver mais massa, tiver um corpo com mais matéria, significa que esse corpo, para se movimentar, ele vai ficar mais lento. Então, à medida que eu faço a mesma força, tanto no corpo A quanto no corpo B, eu vou ter que um desses corpos vai obter uma velocidade menor. Portanto, o corpo que tem maior massa é o corpo A. O corpo A tem maior massa porque ele realmente esteve mais lento. Então, obviamente que foi mais difícil de tirá-lo do lugar. Tá ok? Então, nesse caso, o corpo com maior massa é o corpo A. Bom, então vamos resolver o exercício 4 da semana 1. Bom, a primeira coisa que nós devemos saber é que o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, ela está relacionada a uma equaçãozinha, a uma continha que você precisa saber para estar resolvendo esse exercício. Então, nesse caso, a segunda lei de Newton, ela está determinada exatamente por essa equação matemática, onde a força resultante
ela será proporcional à massa multiplicado vezes a aceleração, certo? Então, nesse caso aqui, o produto da massa pela aceleração vai resultar para mim a força aplicada, ok? Essas setinhas que estão um em cima da força e o outro em cima da aceleração, elas simplesmente indicam que são vetores, porque tem direção, tem um sentido, tá ok? E para unidades de medida, a força ela é medida em Newton. A massa no sistema internacional ela é medida em quilos. E a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, por isso, nós temos que a segunda lei de Newton ela está relacionada com essa equaçãozinha matemática. Bom, então no exercício ele fala a seguinte situação: que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com o seu ocupante com uma massa total de 60 kg a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, então ele quer saber o quê? A força. Então, se ele quer saber a força, simplesmente nós temos isso aqui, ó. Vamos lá. A força é o que ele quer saber. Então, o nosso primeiro ponto de interrogação, né? Ele nos deu a massa. A massa, ele falou que é 60 quilos, ok? E a aceleração, ele também nos deu, que ele está a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui os dados do exercício, né? As informações do meu exercício, os meus dados. Agora, nós iremos colocar isso na fórmula. Como a gente resolve isso? Nós temos a equação aqui do lado, simplesmente nós vamos substituir esses valores nessa equação matemática, onde vai ficar dessa forma, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, queremos saber a força, então nós vamos manter aqui o nosso força FR. Isso é igual massa, vamos colocar no lugar da massa M aqui, 60 vezes 1,5, que é a minha aceleração. Então vamos colocar aqui 1,5. Então a força resultante, nesse caso, vai ser 60 vezes 1,5. 60 vezes 1, 60. 60 vezes meio vai dar 30. Então 60, olha o cálculo que eu estou fazendo. Estou fazendo 1, depois estou fazendo meio. 60 vezes 1,5, 90. 90 o quê? Tem que ter alguma coisa, não é só 90. Unidade de força é Newton. Então é 90 N, 90 newtons. E essa é a nossa resposta da questão 4. Tá ok? Bom, então para resolvermos o exercício 5, nós temos o esquema aqui organizado. Temos a letra A e a letra B. Nós temos um esquema que também está relacionado com a força resultante igual a massa vezes a aceleração. O segundo princípio fundamental da dinâmica sendo a segunda lei de Newton, ok? Bom, então para resolvermos a letra A do exercício 5, vamos ler a questão. Na tela, em cada uma das situações mostradas, determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração em que cada corpo está submetido, ok? Então ele está perguntando várias coisas aqui. O módulo, a direção, o sentido da aceleração que cada corpo está submetido. Então, primeira coisa, vamos colocar aqui, ó, o que ele está pedindo para a gente? Módulo, o direção e o meu sentido, ok? Tá aqui, essas três coisinhas são o que ele está pedindo no exercício.
Então, a primeira coisa que nós temos aqui, vamos separar isso daqui, né? Para a gente analisar situação por situação. Primeiro, pela letra A do exercício. A letra A, nós temos o seguinte. Nós temos um corpo de 2 kg, onde eu tenho uma força de 5 newtons sendo puxada para essa direção, né? Ou seja, está 5 newtons para essa direção, e para cá eu tenho 9 newtons para essa direção, como se fosse um cabo de guerra. Ou seja, eu estou puxando com 9 para cá e 5 para cá. Então é óbvio que isso tá acontecendo uma disputa entre forças. Então, para isso, nós vamos ter que fazer o quê? A subtração disso daqui. A força resultante vai ser igual a 9 menos 5, certo? Então, a força resultante, nesse caso aqui, nós temos que subtrair, porque eles estão em direções opostas. Então, nesse caso, a força resultante, nós vamos ter que vai ser 4 newtons, ok? Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando quem? Módulo, direção e sentido, tá? Nesse caso, vamos calcular o módulo. O módulo quer dizer, significa que qual é o valor, nesse caso, da aceleração? Vamos calcular? Primeiro, nós vamos utilizar a fórmula da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E agora, vamos fazer da seguinte forma. Nós temos a massa, simplesmente vamos fazer assim, ó. FR é igual a M vezes A. No lugar de FR, nós já temos que é 4. Nós acabamos de encontrar 4 newtons. A massa está aqui também, está prontinha. A massa é 2 quilos, está aqui. Vezes a aceleração, que nós queremos encontrar. Qual que é o módulo dessa aceleração? Precisamos encontrar. Para encontrarmos a aceleração, precisamos isolar essa aceleração. Então, o número que está multiplicando a variável, ela vai passar dividindo, certo? Mais uma vez, o número que está multiplicando essa incógnita, esse A que a gente não sabe, ele tem que passar dividindo. E o A vai ficar sozinho, ficando dessa forma aqui, ó. A é igual a 4 dividido por 2, certo? Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Qual que é a unidade de medida de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que necessariamente colocar aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Não esquece do ao quadrado aqui, hein? Tá? E beleza. Pronto. Encontramos o módulo. Módulo, ok. Precisamos encontrar agora a direção. Qual que é a direção desse daqui? Obviamente que direção é diferente de sentido. Direção, a direção que eu estou aqui agora. Eu estou na vertical, eu estou em pé. Mas quando eu estou deitado, vou dormir, eu vou ficar na horizontal. Então, direção só existe duas, horizontal, vertical, certo? Então, nesse caso aqui, o movimento, ó, ele vai acontecer na horizontal. Nada vai subir e nada vai descer. Vai permanecer na horizontal. Então, direção, ó, colocar de D aqui, ó, direção horizontal, certo? Horizontal, ó, tá aqui. Beleza? Horizontal. Mas aí, eu quero saber o sentido também. Qual é o sentido? Por exemplo, o sentido, quando você está andando de bicicleta, quando você vai virar a esquina, você vai pegar um sentido. Você vai pegar o sentido para direita ou você vai pegar o sentido para esquerda. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Para onde que esse bloquinho vai se mover com 4 newtons a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Para a minha direita. Olha só para você ver aqui, ó. Ele vai se movimentar para cá, porque ele tem a maior força concentrada do lado de cá, do 9 newton. Então, nesse caso, ele vai se mover para a direita. Então, o sentido, vou colocar SM,
é direita, certo? Direita. Tá aqui, ok? Então, nós resolvemos a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, nós temos o seguinte. Nós temos um corpo de 3 kg, onde eu tenho uma força de 8 newtons para esta direção, para lá, e eu também tenho uma outra força de 4 newtons para aquela direção também, tá? Então, estão na mesma direção. Quando as forças, nesse caso, estão na mesma direção, você soma, tá ok? Então, a força resultante aqui nesse caso, ó, vai ser assim, ó, 4 mais 8. 4 mais 8 é igual a 12 newtons. Ok? Então, nós encontramos a força resultante. Vamos encontrar agora o módulo, direção e sentido dessa aceleração. Para calcularmos, lembrando, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, portanto, nós temos o seguinte. Força resultante, qual que é? Acabamos de encontrar. No lugar dela, botamos o 12. Igual. Massa, qual que é o valor da massa? Bom, a massa agora vale 3 kg. Vezes a aceleração. Montamos. Simplesmente agora vamos encontrar qual é o meu valor de A. Quem está multiplicando o A? 3. Então, o 3 vai passar dividindo, vai fazer o oposto. O A vai ficar sozinho e o 3 vai passar dividindo. 12 dividido por 3, 4. 4, o quê? Qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, portanto, a resposta aqui, 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora trabalhar com direção e sentido. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, que a direção vai ser a mesma do exercício A, ou seja, ele vai se movimentar na horizontal. Então, direção, nós temos que é a horizontal, a mesma. Tá? Bom, então nesse caso aqui, nós temos que, para o valor, nesse caso aqui, para onde que ela vai se mover? Para onde que ela vai se mover? Para a direita ou para a esquerda? Bom, para esse lugar aqui, do jeito que eu estou aqui, reparem o seguinte, ó, minha mão esquerda, então, ou seja, eu tenho aqui, ó, basicamente, para onde que ele vai se mover? Para aquela direção. Para aquela direção. Olha onde que está o bloquinho aqui, ó. Então, o sentido, nesse caso, vai ser a esquerda. O inverso da outra, né, gente? O inverso da outra. Ok? O oposto da outra. Beleza? Então, nesse caso, nós resolvemos a semana 1 completa. Tá certo? Então, se você ficou aqui e assistiu tudo, parabéns, muito bem, você é uma pessoa esforçada, empenhada e vai se dar bem. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos e ative as notificações para ficar por dentro de todo o novo conteúdo que vai ser lançado, tá certo? Então, grande abraço, tudo de bom, tchau, tchau!